O TSE retomou na noite ou nessa terça-feira o julgamento sobre suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020 na cidade de Grangeiro. O último voto nesse julgamento, que está suspenso, foi da ministra Carmen Lúcia, que reconhece irregularidades na chapa feminina do Republicanos. Mais informações agora com o Carlos Alberto. O município de Grangeiro, na região sul do Ceará, está na pauta política nacional, com julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE de uma ação por suposta fraude com candidaturas de mulheres filiadas ao Republicanos nas eleições de 2020. O julgamento teve continuidade na sessão desta terça-feira. Durante a sessão do colegiado, a ministra Carmen Lúcia apresentou o voto vista, acompanhando o relator, ministro Ramos Tavares, para reconhecer que houve fraude. Um pedido de vista do presidente ministro Alexandre de Moraes interrompeu a análise do caso. Segundo o Ministério Público Eleitoral do Ceará, as candidaturas de Dávola Ranier Brito Vieira e Emanuele Rodrigues Dias foram requeridas apenas para que o percentual de gênero fosse cumprido. A ação por suposta fraude em candidaturas femininas chama atenção, porque o TSE já decidiu em outros julgamentos cassar mandatos e tornar inelegíveis vereadores e vereadoras beneficiados com os votos das chamadas candidaturas laranjas. O caso atual que desperta expectativa é da bancada estadual do PL do Ceará. O TRE cassou por irregularidades com as candidaturas de mulheres os mandatos dos deputados estaduais Carmelo Neto, Pastor Alcides e das deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana. O caso está no TSE, mas enquanto não há decisão final, Carmelo, Alcides, Marta e Silvana continuam no exercício do mandato. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Começamos pelo município de Grangeiro para chegar a essa pauta encerrada na participação do Carlos Alberto sobre o futuro dos 4 deputados estaduais. As deputadas Silvana, doutora Silvana, Marta Gonçalves, Carmelo Neto e também do pastor Alcides. Os 4 continuam no exercício do mandato após serem cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Houve recurso ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar esse caso e que desperta atenção, preocupação, naturalmente, entre as lideranças estaduais do PL, entre os próprios parlamentares, e nesse cenário tem também esse caso de Grangeiro, que chama a atenção, o jornalista Beto Almeida, pela lentidão, pela demora de se tomar uma decisão em relação ao que se pode considerar como ilegalidade, irregularidade ou fraude nas eleições. Tivemos as eleições municipais em 2022. Os eleitos, as eleitas que assumiram os mandatos no dia 1º de janeiro de 2021 estão encerrando estes mandatos sem que tenham sido molestados, vamos dizer assim, pelo braço da Justiça Eleitoral. 4, esse tipo de processo era engavetado, Beto. Pois é, esse aspecto, Luciano, é que realmente se questiona. Olha, eu concordo que é demorado demais, que você não vai agora fazer justiça, esse tipo de julgamento que está sendo feito. Nós já estamos chegando ao último ano de mandato das câmaras municipais, vamos ter eleições em outubro, seja qual for a decisão do TSE, né, da Justiça, então isso vai acontecer no máximo que perdeu o mandato agora, faltando menos de 8 meses para o final da atual legislatura. Ou talvez o desdobramento, a inelegibilidade. A inelegibilidade. E o pagamento de multas. Mas, Luciano, olha, o fato é o seguinte, essa é uma questão que é polêmica, porque na realidade a gente pensa que tem consenso em torno disso. Lembrando que existe uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que trata exatamente do fim da obrigatoriedade dessa cota para as candidaturas femininas. Então, o que propõe a PEC? Essa PEC que anistia os partidos políticos dessas irregularidades nas prestações de contas, tá certo? A proposta diz o seguinte, acaba com a obrigatoriedade desse preenchimento daqueles 30% das cotas das candidaturas de mulheres. Hoje, de cada 10 candidatos, 3 tem que ser mulheres. Aí os partidos começam a correr atrás das filiadas para convencê-las a entrar na disputa. Muitas não querem,
outras cedem e entram de boa causa e outras ainda se aceitam se submeter como laranjas nesse processo eleitoral. Aí o que a PEC também prevê, Luciano? Tudo bem, não é obrigatório mais essa história de cota, mas ele faz uma reserva de cadeiras nas casas legislativas, ou seja, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara do Distrito Federal, Câmara de Vereadores. Aí seria pelo menos de 15%, começando já no ano, e do ano seguinte passaria para 20%. A bancada feminina reclama porque diz o seguinte: olha, sem a cota é difícil preencher esse percentual de 20%. Elas avaliam. Mas a gente está vendo as dificuldades. Só quem comanda partido político, só quem está por dentro de um partido político, sabe a dificuldade que é de obedecer essa cota das candidaturas de mulheres. Porque simplesmente não aparece um total de candidatas interessadas, Zenor. Esse que é o fato. Concordo com você, jornalista Beto Almeida, mas você esquece de dizer que os donos dos partidos, os dirigentes dos partidos, deveriam, ao longo de 2 anos que antecede cada eleição, promover cursos, atrair o eleitorado feminino, atrair mulheres para dentro das próprias estruturas partidárias e estimulá-las a entrar na vida pública. É por isso, Beto Almeida, que eu me contraponho a você aqui, quando você sai nessa tese de ser contrária à cota de gênero, ou que seja reduzido o percentual de 30% para as candidaturas femininas, com esse argumento vazio, inútil e superficial de que não existem mulheres suficientes para disputar as vagas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e assim por diante. Eu defendo a tese, Beto, que se nós temos a legislação aberta, conquistada, garantida para estimular as mulheres a entrarem na vida parlamentar, partidária e política, que nós tenhamos partidos, dirigentes partidários mais interessados no fortalecimento da presença feminina na política. E esse fortalecimento só vem com o preparo, com o incentivo, com o estímulo. É isso que eu digo, Beto Almeida. Se tem dinheiro do fundo partidário para essas campanhas que estimulem as mulheres a entrar na vida pública, que os partidos façam uso desses recursos para a realização dessas ações. Eu concordo com a cobrança aos partidos, eu não discordo não. Eu acho que os partidos têm que ter esse papel mesmo, até porque as mulheres, elas têm, como você já disse aqui em outras ocasiões, elas são maioria no eleitorado. Agora, no entanto, é preciso que essas mulheres manifestem esse interesse, manifestem essa disposição de participar da vida pública partidária. Aí sim, porque a partir dessa manifestação, não precisa essa correria de cada eleição estar em busca de candidaturas femininas.